A primeira forma de oração da igreja, a mais importante de todas, é a oração litúrgica. E na oração litúrgica desempenha papel primordial a Santa Missa. Nos 7 sacramentos, nós recebemos graças que Deus comunica. Mas dentre os 7 sacramentos tem um, em que Deus não comunica apenas uma graça, mas Ele mesmo se comunica. E esse sacramento é a Eucaristia, que é a presença real de nosso Senhor Jesus Cristo em corpo, sangue, alma e divindade. Na Eucaristia nós podemos dizer que Jesus está presente fisicamente, porque há matéria ali. Nós podemos tocar no corpo, no sangue de Cristo. Então, a Santa Missa, ela ocupa o primeiro lugar. Dentre todas as orações, a mais excelente, a melhor de todas, é a Santa Missa. É a Santa Missa. E nós precisamos, enquanto católicos, aprender a participar da Santa Missa com proveito. Com proveito. Nós precisamos participar da Santa Missa não nos atrasando, assistindo missa inteira, não usando subterfúgio. Tem muita gente que fala, se chegar na missa, até o evangelho pode comungar. Né? Pronto, então a pessoa acha que está resolvido. Não, você deve fazer todo o esforço possível para assistir missa inteira. Eu sei que às vezes os imprevistos acontecem, eu tenho filhos pequenos, eu sei que às vezes com criança pequena, até arrumar todo mundo, até sair de casa, às vezes acontece algum atraso, algum imprevisto que foge da nossa possibilidade, da nossa previsão, mas o quanto possível devemos participar da Santa Missa do começo ao fim. Devemos participar da Santa Missa com piedade, devemos tentar extrair das leituras o que Deus quer nos falar naquele dia. A liturgia da palavra é Deus falando conosco nas situações concretas da nossa vida naquele dia. O ideal seria que participássemos da Santa Missa todos os dias. Nem sempre é possível, né, devido aos horários de missa, inclusive, né, não sei, na cidade aí de vocês, às vezes tem, né, algumas cidades têm missa um único horário no dia, tem lugares em que não há missa todo dia, mas o ideal seria que participássemos da Santa Missa todo dia. A palavra de Deus na liturgia da Santa Missa é Deus mesmo falando conosco a cada dia. Então nós devemos participar com fruto da Santa Missa. E nós devemos, a cada ofertório também, aprender a participar da Santa Missa. Quando o sacerdote vai oferecer o pão e o vinho, o que você coloca na patena e no cálice? Esse é o momento em que você deve colocar na patena e no cálice as suas intenções. Você deve dizer a Jesus, Jesus, eu coloco nessa patena, nesse cálice, o meu filho, a minha filha, a minha esposa, esta situação, o meu desemprego, a minha doença, eu ofereço, junto com o pão e o vinho, eu ofereço aquilo que eu tenho, os meus problemas, os meus pecados, os meus vícios, as minhas lutas, o meu desejo de ser melhor. É isso que nós devemos oferecer com fruto. Por quê? Na Santa Missa nós temos a atualização do sacrifício do Calvário. Jesus, ele rezou a missa uma única vez. A missa rezada por Jesus, ela é a missa definitiva e eterna, que começa na Quinta-feira Santa e termina no domingo da ressurreição. Essa é a única missa. E a cada missa, os sacerdotes fazem o quê? Eles apenas atualizam o sacrifício de Cristo. É como se Deus estendesse o seu braço no tempo, na história, e puxasse de 2000 anos atrás para cima dos altares das nossas igrejas o Calvário. É isso que acontece. É isso que acontece, uma atualização. Na verdade, nós participamos do mesmo sacrifício. O mesmo sacrifício ocorrido no Calvário, ele acontece nas grandes catedrais ou nas simples capelas rurais. É o mesmo sacrifício de Cristo no Calvário. Não é outro. E toda missa é rezada por Cristo, porque é Cristo que reza no Padre. E o sacerdote age in persona Christi.
Ele age na pessoa de Cristo, independentemente dos defeitos e dos pecados dos padres. O sacerdote ele pode ter os defeitos e os pecados dele, mas é Cristo que reza nele. É Cristo que age e atua apesar dele, apesar do ministro. Então há uma eficácia. Deus que puxa no tempo o único sacrifício de seu Filho e a atualiza, ele traz para hoje. Com uma diferença, que hoje nós não vemos com os olhos da carne aquilo que aconteceu no sacrifício cruento, sangrento e doloroso do Calvário. O sacrifício da Santa Missa é um sacrifício incruento. Não há dor, não há o derramamento de sangue. O sangue já foi derramado, a dor, ela já foi sentida por Nosso Senhor. Na Santa Missa, Jesus não sofre de novo, mas há um mistério de atualização, porque Deus é eterno. E Jesus, enquanto Filho de Deus, Jesus ele é a palavra eterna do Pai, é a única palavra pronunciada pelo Pai uma única vez na eternidade. E esta palavra é viva e ela reverbera nos séculos. Esta palavra que é eterna nos séculos, se encarnou, morreu por nós, e este sacrifício é atualizado na missa. Nós não podemos oferecer a nossa vida, os nossos sacrifícios, para pagar os nossos pecados, porque nós somos pecadores. Se nós oferecêssemos a nossa vida, nós não apagaríamos nem os nossos pecados. Por isso que foi necessário que um Deus que não devia nada, a justiça divina, se oferecesse por nós. Aquele que não devia nada foi quem pagou por aqueles que deviam. Nós devemos a justiça de Deus, mas Jesus não devia nada, então Ele pagou. Ele pagou. Esta é a lógica da justiça divina. Na justiça divina, não paga quem deve, mas paga quem pode. E o único que podia pagar de maneira satisfatória a justiça divina era Jesus. Então, na missa, é isso que está acontecendo. Jesus será oferecido ao Pai. Os teus sofrimentos, a doença, o desemprego, os problemas no casamento, os problemas com os filhos, problemas de relacionamento, qualquer problema que você tenha, qualquer desejo que você tenha, qualquer necessidade que você tenha, ela não pode ter um valor muito grande diante de Deus por conta do seu pecado, do meu pecado. É a nossa condição humana. Mas quando nós associamos os nossos sofrimentos, as nossas dores, as nossas angústias, as angústias e as dores de Cristo, que se ofereceu por nós, aí sim, tudo aquilo que é nosso ganha um valor imenso. Por quê? Porque nós misturamos as nossas dores às dores de Cristo. Nós misturamos os nossos sentimentos, os nossos pensamentos, os nossos desejos aos pensamentos, aos sentimentos e aos desejos de Cristo. Então, na missa, nós não podemos perder essa graça de, no momento do ofertório, em que às vezes a gente fica tão preocupado em pegar dinheiro, pegar moeda ali, doar. Isso é bom também, é hora de partilhar. Né? É hora de partilhar e ajudar a manter a nossa paróquia, a nossa comunidade. Né? É bom que façamos a nossa oferta, mas mais do que a nossa oferta em dinheiro, nós devemos oferecer o que a gente tem. E às vezes o que a gente tem não é bom, às vezes o que a gente tem é pecado, é sofrimento, mas é a hora de oferecer. E então, assim como o pão e o vinho serão transformados no corpo e sangue de Cristo, os nossos sofrimentos, dores e angústias serão transformados junto com o corpo e sangue de Cristo. E aí a nossa vida, o nosso sofrimento, não é que ele vai desaparecer. A religião, né, tem aí diversas linhas religiosas que pregam o desaparecimento do sofrimento, mas isso não é fé católica. Na fé católica o sofrimento ele não desaparece. E às vezes o sofrimento ele nem muda. Quem muda somos nós. Eu ofereço os meus sofrimentos, minhas dores, minhas angústias a Jesus para que eu mude. Para que eu mude a minha postura. Para que eu mude a docilidade do meu coração para abraçar a vontade de Deus.
E aí, aquilo que era sofrimento, aquilo que era angústia, aquilo que era terrível, passa a ter um sentido. E eu passo a extrair um fruto daquilo. Então a Santa Missa é o momento de oferecer e de pedir as graças que precisamos durante a consagração, quando comungamos. É o momento de rezar pelos defuntos, de implorar a Deus pelas almas do purgatório. Então é isso que nós devemos fazer, é isso que nós devemos buscar. Então a Santa Missa em primeiro lugar.